Olá pessoal, boa noite. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Olá, sexta-feira, vamos ver quem são os guerreiros que vão aparecer aqui para fazer a live comigo no Instagram. Boa noite, boa noite. Sexta-feira, 9 horas da noite. Ó, entrou um primeiro guerreiro aqui, ou guerreira. Pessoal no Face. Cara, pessoal do Instagram. Galera do Instagram, o que está acontecendo? Eu tô no tablet aqui e eu tô no Facebook, no celular. Parece que o tablet tem alguma configuração que a tela não gira. Vai ficar ruim para vocês aí. Então, se quiserem, podem migrar lá no Facebook ou então assistir deitado assim mesmo, cara. Às vezes você deitar o seu celular aí vai ficar certo, né? Mas é um problema do aplicativo no tablet. Boa noite, Facebook. E aí, galera? Hoje eu tô sozinho. Quero ver qual que é a minha como é que fala? Meu público. Cadê a galera? O pessoal no Instagram lá tá entrando. Marcos, Milena. Então eu tô avisando, tô esperando um pouquinho o pessoal chegar. Porque sexta-feira à noite eu tô querendo demais, né? Mas eu tô muito feliz aqui, ó. Já tem uma galera aqui no Facebook e já tem uma galera aqui no Instagram. Que massa! Legal. Os guerreiros aí da sexta. Legal. Tô falando, vou falar de novo com o pessoal do Instagram, porque o aplicativo no meu tablet deu algum problema e ele não tá virando a câmera. Por mais que eu gire ele aqui, desabilito a virada da câmera, ele não tá desabilitando essa função. Então eu vou pedir para vocês ou migrem para o Facebook ou virem o celular de vocês aí e ver se resolve, né? Eu não sei. Boa noite, Nelma, Eliana, boa noite, Flávia, boa noite, Pedro no Joyce. Então eu tô com a galera aqui no Instagram e no Face. Cara, uma sacanagem assim o Instagram, né? Ele tá viradão aqui, ó. Bom, mas eu acredito que pode ser que dê, né? Dê para vocês acompanharem. Se tiver muito ruim no Instagram, corre lá pro Facebook. Então, eu queria desejar a todos uma boa noite, agradecer a presença de todo mundo. Falar que é uma satisfação para mim terem vocês aqui hoje. Vou virar, vamos ver se funciona assim. Não rola. Catarina Marina hoje pediu folga, falou que não está aguentando mais trabalhar aqui, tá? Me pediu folga, tô brincando. Marina teve um compromisso e eu tive essa ideia de fazer essa live e aí eu tô vindo aqui falar com vocês. Ela foi dar uma saída e eu queria companhia, eu falei, eu vou chamar essa galera para conversar um pouco. Mas ela tá firme e forte, graças a Deus tudo certo. Bom ver vocês aqui. Pessoal do Insta, eu vou ficar avisando, o pessoal do Facebook já tá, né, tá ligado na questão aí. O Instagram, meu aplicativo no meu tablet deu algum problema, ele não tá virando a câmera. Então nós vamos assim, cara. Se vocês quiserem, vocês podem ir lá pro Face. O Face tá beleza, tá tranquilo. A galera do Face pode falar que tá, não tá? Então, vamos lá. Pra quem não me conhece, eu acho que todo mundo me conhece, quem tá aqui. Mariana, beleza? Eu sou Eduardo, né? Aqui do Livremente. E hoje vim conversar com vocês sobre um assunto. Na verdade, eu acordei um desses dias para trás aí com 3 palavras na minha cabeça. E eu falei, poxa, acho que rola da gente compartilhar isso com a galera, que pode ser que isso ajude as pessoas aí. Primeiro, cara, eu trouxe hoje, eu não tenho a Marina como minha companheira de live, mas eu trouxe um objeto para fazer companhia para mim essa noite aqui com vocês, que é esse objeto aqui, ó. Pessoal do Face aí, pessoal do Insta. Uma panela de pressão. Todo mundo tem uma dessa em casa, né?
Isso aqui faz maravilhas em casa. E por que eu trouxe essa panela de pressão? Se vocês viram lá na chamadinha do vídeo, tinha lá uma imagem de uma panela de pressão, né? E lá eu escrevi assim, alivia a pressão. Por que eu trouxe essa panela? E eu queria falar assim, não se assustem, não vão embora, que vai fazer sentido, eu prometo. Então, por que eu trouxe a panela de pressão? Primeiro assim, todo mundo sabe como é que uma panela de pressão funciona? Para aqueles desavisados, eu vou explicar rapidamente como é que funciona, como é que é o mecanismo disso aqui. Isso aqui a gente põe fogo aqui embaixo, e à medida que essa panela aumenta a temperatura dela, a pressão aqui dentro da panela, ela aumenta, né? E uma panela de pressão ela é hermeticamente fechada, então ela não deixa a pressão sair, a não ser por dois mecanismozinhos, que é essas duas válvulas aqui, uma válvula de segurança e a válvula que regula a pressão. Quando a gente está cozinhando com ela, essa válvulazinha fica girando aqui. Por que essa válvula faz isso? Porque precisa liberar um pouco da pressão que está dentro da panela. Porque se eu não libero, se eu tampo essa válvula aqui, e eu tampo essa outra válvula de segurança, o que acontece com essa panela? Essa panela vai explodir. Né? Então a panela tem esse mecanismo de regular a pressão dela aqui. Certo? E aí por que eu pensei em trazer a panela para conversar com vocês sobre isso? Porque eu fiz um paralelo entre a panela de pressão e o ser humano. Que é mais ou menos, nós somos mais ou menos parecidos com esse sisteminha aqui da panela de pressão. O que é isso? É o fogo. O fogo, né, na panela de pressão faz aumentar a pressão lá dentro. O que seria o fogo, então, nas nossas vidas? As situações que a gente passa pelo nosso cotidiano, os traumas, né, os problemas, as dificuldades. Esse é o fogo da vida. Esse fogo ele serve para impulsionar a gente para um outro lugar, né? Essa pressão que é exercida dentro da gente é para jogar a gente de um lugar para o outro. Então faz essa pressão, é um empurrão para a vida, né? Então, como a panela, à medida que a vida esquenta aqui, essa pressão dentro de nós aumenta. E eu acordei com as 3 palavrinhas que eu falei no início para vocês, esses dias para trás. São 3. É repressão, depressão e expressão. Vocês conseguem perceber que nessas 3 palavras, a palavra pressão está contida nelas? Elas têm isso em comum? Ter a palavra pressão dentro dessas 3? E aí, o que eu achei legal de trazer a panela e fazer esse paralelo? Porque nós, como seres humanos, a gente tem certas ideias, né? Muitas vezes, de reprimir muito as coisas. Reprimir o que a gente sente, reprimir uma emoção, reprimir um gosto, reprimir uma vontade, e a gente muitas vezes faz isso pelo medo do julgamento das outras pessoas, né? Então a gente é fruto de um meio social, então a gente tem a nossa família, a gente tem os amigos, tem um grupo ali, né? Tem a nossa empresa, então a gente circula por esses grupos, e esses grupos eles têm um ordenamento moral, né? As coisas que ali são consideradas corretas ou não. E muitas vezes a gente está no meio de um grupo, mas a gente sente algo dentro de nós que não vai muito paralelo ao que o grupo pensa. Isso pode ser a nossa própria família, tá, gente? A história familiar, a cultura que a gente recebeu, o nosso país e tudo mais. E aí nós temos uma tendência de segurar essas coisas, de reprimir isso. Por exemplo, acontece muitas vezes da gente sentir uma emoção, por exemplo, muito comum, a raiva, e reprimir essa raiva achando que se a gente expressar essa raiva as pessoas não vão gostar da gente, ou a gente vai deixar de ser uma pessoa bacana, as pessoas vão achar que a gente é ruim, mal, e ninguém gosta de ter essa sensação. Então a gente costuma às vezes sentir determinadas emoções e reprimir isso dentro de nós. Mas o que acontece? Acontece que o fogo da vida, às vezes nessa situação de raiva lá, aconteceu, alguém botou fogo na nossa panela, e uma pressão foi exercida dentro de nós. Acontece que essa pressão que está ali, ela precisa de um lugar para ir. Ela nasceu e ela tem que ir para algum lugar. Ela não vai simplesmente desaparecer. Então, quando eu reprimo, eu pego esta pressão que aconteceu dentro de mim
e eu volto a pressionar. Então eu reprimo. Então eu faço uma repressão. Então eu afundo esse sentimento, essa emoção, essa vontade. E vou fazendo isso. E à medida que o tempo passa, eu posso, nessa mesma emoção, continuar. Se eu aprendi que expressar raiva é uma coisa muito ruim, por exemplo, desde que eu era criança, eu não pude expressar minha raiva de forma sadia, eu falava alguma coisa, alguém já chegava e me cortava. Então eu já aprendi que eu tinha que comprimir essa raiva, né? Pressionar ela para dentro de mim, para esconder isso de alguma forma. Só que com o passar do tempo, essas emoções, essas coisas que a gente reprime são como molas. A gente vai apertando, é como se estivesse apertando uma mola e vai. À medida que você aperta, mais pressão essa mola vai ter. Então, quando eu faço a repressão, eu mantenho a pressão dentro dessa panela muito forte, dentro de nós muito forte. Porque eu vim aqui e prendi aqui as válvulas. Ó. Eu não deixo escapar. Naquele momento de raiva, eu devia ter falado alguma coisa, ou devia ter expressado a minha raiva com sabedoria, e eu de alguma forma cortei poder isso. E aí qual que é o perigo disso? Tem duas saídas para esse movimento da gente pressionar. Um é que quanto mais você pressiona, quanto mais você represa isso dentro de você, você faz essa repressão, mais isso vai tomando força. E aí, quanto mais você vai reprimindo isso, você tem dois caminhos. Ou você está mais próximo da depressão, que a depressão é a pressão para dentro. Então, quanto mais eu reprimo algo em mim, mais próximo da depressão eu estou, porque mais longe da verdade eu estou. Então, eu senti raiva e não expressei essa raiva. Então, eu estou mentindo, né? Estou fingindo que eu não tenho essa raiva dentro de mim. Então, quanto mais eu pressiono, gente, pode ser emoção, pode ser sentimento, pode ser uma vontade. Sabe uma repressão que acontece demais na nossa sociedade? A repressão sexual. Porque nós somos uma sociedade judaico-cristã. Então, tem algumas direções religiosas que vê o sexo como algo pecaminoso, algo mal. Enxerga a sexualidade como algo que só serve para procriar. Ou tem um monte de dogma em cima daquilo ali. Então, a pessoa que tem uma natureza, tem os seus instintos, ela tem uma vontade de se relacionar de um jeito, mas aí ela fica com medo de ser excluída do grupo social, ou o que meu parceiro vai pensar de mim, ou minha parceira vai pensar de mim, e aí ele vai reprimindo essa sexualidade, e vai podando isso, porque não pode. Porque quando eu era pequeno, quando eu falava sobre isso, as pessoas falavam que era feio, e aí eu vou comprimindo. Só que à medida que eu vou pressionando isso dentro de mim, essa pressão ela tem que ir para algum lugar, gente. Esse sentimento, essa emoção, ele surgiu para impulsionar a gente. E se a gente contém, isso vai ficar dentro da gente lá igual uma mola quando você está prendendo. Ela vai ficar ali, ó, apertada. E aí o que acontece? Ou eu entro num estado de depressão profunda, porque aí eu me afasto da minha verdade, ou eu começo a ser tomado por isso. Não sei se vocês já ouviram uma frase que diz assim, ó, tudo que eu nego toma conta de mim. Não sei se alguém já ouviu falar, se alguém já ouviu falar, me dá um toque aqui. E essa expressão, o que ela indica? Que toda aquela coisa que eu escondo, tudo aquilo que eu reprimo dentro de mim, em algum momento, as pessoas têm uma tendência de achar que reprimir e esconder, essa coisa vai deixar de existir. Né? Eu faço assim, viro a cara para o outro lado e é como se aquilo não existisse. Mas aquilo nunca deixa de existir dentro de nós. E como o mundo ele é equilibrado, né? Essa questão da dualidade, o bem e do mal, a luz e a treva, né? O homem e a mulher, nós somos dois polos de várias coisas aí. Então, toda a sua sombra, ela quer vir à tona para também ser acolhida por você. Então, mas o que as pessoas fazem? Elas escondem a sombra e olham só para as suas qualidades. E as sombras ficam vivendo dentro delas ali, aumentando essa pressão interna. E aí, o que acontece com essa pessoa que mantém essa pressão dentro de si? Vai fazer igual uma panela de pressão. Porque essa pressão tem que ir para algum lugar, essa expressão tem que ir para algum lugar, e a pessoa não faz isso, e a panela faz o quê? Explode. Se eu tampar isso e isso aqui, essa panela de pressão explode no fogo.
Então, nós somos tendencionados a pressionar essas coisas que são ditas como algo ruim. E aí tem o outro lado disso, que eu falei das 3 palavras, né? Então a repressão, que eu estou falando, que a gente pega essa pressão que a vida nos exerceu e a gente, em vez de fazer algo com isso, a gente condensa isso, reprime. E aí a gente está perto da depressão, né? Quanto mais eu faço essa repressão, quanto mais eu reprimo alguma coisa, mais próximo da depressão eu estou. E o caminho inverso disso é a expressão. Que se a gente olhar para a palavra, a gente vai conseguir aí ter dicas, né? O que é a expressão? Eu coloco para o exterior a pressão que está contida em mim. Então, através da minha expressão, de expressar aquela pressão dentro de mim, eu não vou explodir, eu alivio a pressão. É igual quando essa válvula aqui, ou quando eu levanto essa válvula, quando eu enxergo que a comida está pronta. Então, na hora que eu levanto essa válvula, a pressão que está ali dentro, ela sai. E essa é a forma de nós humanos temos para aliviar nossa pressão interna. Porque senão a gente chega em estados de ansiedade, estados de depressão, estados de aprisionamento, que a vida vai contrária a isso. Nós estamos aqui para viver experiências. E as sensações, as coisas que acontecem na nossa vida são oportunidades da gente mudar o caminho. Às vezes a gente está muito parado numa zona de conforto e a vida que é fluida, a vida ela segue, a vida não é uma coisa encaixada, né? Só você ver uma árvore crescer, ela vai para cima, vai para os lados e nada impede o florescimento da vida. Então, se nós estamos muito estagnados, algo acontece geralmente nas nossas vidas para nos dar esse empurrão. Só que se a gente falar, opa, não, peraí, vou conter isso aqui dentro de mim, e segura, acontece o que vem acontecendo nessa nossa sociedade que a gente vê dia após dia. Então são acessos de depressão, é a doença do novo milênio. Nós temos acessos de raiva, que são aplicações da emoção com uma carga muito maior do que ela necessitaria. Mas por quê? Porque a pessoa fica reprimindo tanto, e aí às vezes uma esbarradinha no trânsito, aquela pessoa explode de uma vez só. Ou às vezes num escritório, lá numa empresa, onde uma pessoa está completamente pressionada por aquilo ali, e não queria estar ali, estou omitindo a minha verdade. E aí, em algum momento, o corpo, que é inteligente, ele busca uma forma de tirar a pressão de dentro, porque senão ele explode. Então ele busca sobrevivência. Então ele vai buscar uma forma de expressar essas coisas que nós contemos dentro de nós. E aí, sabe uma forma de expressar também essas coisas que a gente deixa de expressar, né? Como é que o corpo faz para expressar isso? É através da doença. Então, às vezes, a gente reprime tanto uma coisa dentro de nós que o corpo, como a gente está segurando, o corpo, com sua total inteligência, como uma forma de nos comunicar, porque a doença é uma forma de expressão do corpo. Então, isso que está sendo contido dentro de nós acaba sendo manifestado no nosso próprio corpo e a gente acaba passando pelas doenças. Então, galera, conter a própria verdade é o pior mal que nós podemos fazer por nós mesmos. Mesmo que essa expressão, porque assim, a gente vê muitas linhas, né? Alguns pensadores, pessoas dizendo que, ou é uma ideia geral que o ser humano não tem que sentir medo, você não pode sentir medo, você não fuja do medo, ou você não pode sentir raiva, não, sua ansiedade, não, corta essa ansiedade. E aí a pessoa se sente um pouco perdida e achando que é normal. Poxa, mas eu estou aqui ansioso, tenho uma prova amanhã, estou sentindo uma ansiedade. Então quer dizer que eu não sou normal? Aí a pessoa acaba aumentando essa ansiedade porque tem alguns conceitos que alguém inventa em algum momento e as pessoas vão obedecendo a esses conceitos sem questionar. Então, assim, ansiedade, raiva, tristeza, felicidade, enfim, todas essas emoções são emoções humanas. Em algum momento da vida nós vamos contactar com elas. E a questão é saber lidar com essas emoções.
saber expressar essas emoções com equilíbrio e não com repressão. Porque a repressão, você vai só adiar o seu problema. Você só adia a expressão disso. Porque isso nasceu em você por algum motivo. Isso quer te empurrar de um lugar que você se encontra hoje para um degrau mais elevado. E se você contrai esse instinto seu, daqui a um tempo isso vai ser expresso. Só que quanto mais você aperta, é aquilo que eu falei no início, é uma mola. Quanto mais você vai comprimindo, passa os anos, eu estou comprimindo, aquilo, estou comprimindo, mais força essa pressão vai ter. Então, quanto mais eu nego a minha sombra, quanto mais eu nego aquilo que eu gosto, quando eu não expresso a minha verdade, mais próximo da depressão. Certo? Então, aqui, ó, panelinha de pressão. Toda vez que você olhar para sua panela de pressão agora lá na sua casa, você vai lembrar que até a panela de pressão expressa a pressão que está dentro dela. Você não vai expressar? Até a panela faz isso. E aí, quando a gente expressa isso, gente, a gente libera essa pressão interna, aí sim a gente pode receber o que tem de bom aqui dentro. Entende? Então, por exemplo, ó, Fernanda aqui, ó, no Facebook, Fernanda está fazendo uma pergunta. Mas nossa verdade está tão podada e condicionada, Fernanda, tá boa? Que é até difícil saber e desconstruir isso para chegar na nossa verdade novamente. É assim, ó. Realmente, nós fomos muito podados. E essas podas, elas aconteceram quando a gente era muito novo, muito criança, né? E a criança, ela é fácil de condicionar. Principalmente por quem é criada, né? Porque aquilo ali é o guia dela. Agora a gente tem que liberar um pouco esses nossos guias, porque eles só nos passaram aquilo que eles aprenderam. Então eles também foram podados, eles estão levando para frente uma repressão, que também sofreram, porque ouviram que era ruim, e isso, aquilo outro. Só que hoje, enquanto adultos, né, a gente já tem agora, a partir do momento que a gente começa a conversar sobre isso, a gente vai criando consciência desses movimentos que todos nós fazemos, tá? Todo mundo segura uma coisinha, segura uma raiva, e aí todo mundo começa a se afastar da sua verdade. Só que isso começa a virar algo que a criança ainda contém dentro de nós. Porque um adulto, ele é livre para poder fazer o que quiser. Por que ele é livre? Porque ele vai ser responsabilizado pelos seus atos. Então não tem mais ninguém para cobrir uma atitude, um ato de um adulto. Né? Se eu faço alguma coisa errada, alguém vai me cobrir, a sociedade vai me cobrar, ou a justiça vai me cobrar. E aí então estou agora pronto para, ao invés de obedecer uma ordem, eu começar a orar isso de uma forma crítica e perceber, poxa, peraí, eu quero, igual eu usei o exemplo aqui da sexualidade. Poxa, eu queria fazer aquela coisa, tá chegando o dia dos namorados aí, né? Poxa, eu sempre quis. E, gente, acontece que a gente atende pessoas que chegam com essas questões. Ah, eu queria levar o meu namorado no motel, eu queria levar minha namorada no motel, mas não sei o que ela vai achar disso. Ou então queria comprar uma fantasia porque eu gosto disso, eu não sei o que a outra pessoa vai pensar. E aí as pessoas, em vez de se comunicarem, elas guardam isso para dentro de si. Porque quanto tempo esse relacionamento vai durar, sendo que você quer fazer uma coisa, só que você não se sente à vontade para realizar isso com aquela pessoa? Então qual que é o significado desse relacionamento? Entende? Se eu tenho que segurar a minha verdade para outra pessoa, qual que é o significado desse relacionamento? Se eu não posso expressar a minha verdade no meu grupo de amigos, qual que é o significado dessa amizade? Por que eu não posso expressar isso lá? Porque se eu expressar isso, aquelas pessoas não vão mais gostar de mim, não vão mais conversar comigo? Então, que espécie de amizade é essa? Que tipo de conexão é essa que eu estou construindo com essas pessoas? E ninguém está falando aqui porque pode fazer tudo e tudo mais e não sei o quê. A questão aqui é a gente saber como expressar isso.
né? A gente achar uma forma saudável de expressar a tristeza. Então, por exemplo, tem muitos casos, de mães principalmente, que não se permitem demonstrar tristeza na frente dos filhos, porque não quer que o filho as veja tristes. E aí a mãe acha que está fazendo, e faz esse movimento por amor, porque não quer, né? Sei lá o que meu filho vai pensar, mas acabam reprimindo algo em si. E aí tem uma série de outras consequências para esse ato, né? Quando uma mãe não exprime a tristeza para um filho, ela não ensina para esse filho que esse é uma emoção natural do ser humano e que ela tem o seu lugar, e eu estou sentindo essa tristeza porque aconteceu isso, isso e isso, mas logo, logo passa, durante esse tempo eu estou aqui triste, tal, tal, tal. Então tem todas as situações. A mãe que expressa a tristeza para o próprio filho, né? Eu expresso a tristeza, não é para o filho, mas expressa a tristeza que ela está sentindo, ela deixa essa criança livre também para expressar a tristeza. Agora, se a mãe represa essa tristeza, o que ela ensina para esse filho? A fazer o mesmo movimento. Quando essa criança estiver triste, ela não vai expressar esse sentimento e vai guardar isso dentro de si. Só que o problema, o que eu estou querendo trazer para vocês é que toda vez que a gente reprime algo, a gente trabalha com a repressão, a gente só aumenta o problema e a gente está mais próximo da depressão. Então, por exemplo, uma pessoa que está triste, ela represa as tristezas dela, aprendeu que assim, não posso parecer triste. Aí ela, toda vez que ela tem uma tristeza, ela abafa isso, abafa. Essa pessoa vai carregar todas essas tristezas durante a vida inteira e não vai conseguir expressar isso, e aí ela vai estar próxima aqui. Ela vai se tornar uma pessoa deprimida. Porque tem tanta coisa que está ali guardada que não foi possível ir para o exterior, sair, né, expressar, tirar essa pressão de dentro e jogar para fora, e aí ela se perde nisso. Vamos lá, que eu acho que agora eu já falei, se eu for continuar falando eu vou ficar meio redundante, então se vocês quiserem perguntar, a gente vai conversando aqui, batendo um papo. Gabriela, olá. Boa noite. Então, como tu enxerga a melhor forma de não guardar essas emoções e trabalhá-las? Então, qual é a forma saudável de expressar a raiva, por exemplo? Gabriela, a raiva, ela tem o seu lugar. Ela tem que ser expressada de alguma forma. Mesmo que ela seja expressada num determinado momento e depois a gente consiga parar e refletir se aquilo foi demasiado ou não. Porque se a gente para de comprimir isso dentro da gente, a raiva ela vai ter o seu lugar e na medida certa. Porque a raiva é um movimento de poder. A raiva ela tem uma energia que impulsiona a gente. Ela tem uma energia que nos defende de algumas coisas. A gente só extrapola a raiva quando a gente, de algum momento, a gente já tem guardando muitas raivas dentro de nós. Então, o caminho não tem nem como muito trabalhar as emoções. Você tem a expressar. O trabalho está na forma como você expressa isso. Né? Então, por exemplo, se eu estou triste, eu vou expressar essa tristeza. Pô, hoje eu não estou legal, tal. Mas não vou me afundar nessa tristeza também. Então eu sei que também essa tristeza, quando eu deixo ela vir para a superfície, ela vai durar o tempo necessário para me colocar num degrau acima. Então ela dura o tempo que ela veio para durar na minha vida. O problema é quando eu não deixo, tristeza, não vou deixar sentir isso aqui, deixa eu guardar. Essa tristeza não vai ter esse tempo, não vai ter esse processo que ela precisa passar. E aí ela vai viver dentro de você eternamente. Até no momento onde que vai haver essa explosão. E essa explosão de tristeza pode te levar à depressão, aí, como eu falei. Então, por exemplo, a raiva, ela é um sentimento de proteção, ela é um sentimento que coloca as pessoas... a gente fala assim, parece um pouco... Nossa, mas será que a raiva serve para impulsionar as pessoas? Serve. Às vezes a raiva de uma pessoa que foi mandada embora vai impulsionar ela a ser um melhor profissional ou buscar alguma outra coisa. Então a gente tem que saber canalizar essa energia para algo bom. Né? E mesmo que ela venha em algum momento, sei lá, tem o seu irmão veio, te cutucou e você teve um acesso de raiva com ele, é parar e analisar. Tem sentido essa raiva, né? Ela tem um lugar aqui? Ele fez algo que me prejudicou? Por que eu atuei com...
O pessoal do Instagram saiu aqui rapidinho, daqui a pouco reconecta. Tem lugar essa raiva? Tem motivo? Aí o pessoal do Instagram votou. Então tem motivo essa raiva? Essa raiva é desta pessoa? Ou essa raiva é direcionada para uma outra pessoa? Porque é muito comum, sabe o que fazer com a raiva? É a gente reprimir. Às vezes uma pessoa faz algo com a gente reprime e a gente desconta essa raiva numa pessoa de uma hierarquia menor do que a gente. Ou num animalzinho, por exemplo. Ou numa criança. Ou no irmão mais novo. Ou, enfim, o alvo mais fácil. Em vez da gente direcionar, então às vezes a pessoa faz algo comigo, eu senti uma raiva, então essa raiva está direcionada para essa pessoa, mas eu guardo isso dentro de mim porque eu não posso fazer isso com essa pessoa, senão ela vai achar que eu sou ruim. Aí eu vou para casa, como eu tenho ali as pessoas que eu convivo na minha casa, eu tenho intimidade, aí a pessoa faz uma coisa comigo, eu vou lá e tenho um acesso de raiva muito maior. Então essa raiva que era direcionada para aquela pessoa acaba indo para um outro interlocutor que não tem nada a ver com a história. E esse interlocutor sofre. E essa raiva, por já ter sido contida desde aquele ponto até aqui, ela se expressa de uma forma já maior do que deveria ter sido expressada. Entende? Agora as pessoas assim, eu posso estar com raiva e não bater na pessoa. Mas eu posso falar assim, ó, isso aí me deixa, eu tô com raiva, porque você fez isso, isso e isso. Então essa é a forma. A gente tem que aprender a se expressar. Porque realmente, como alguém falou aqui, acho que foi a Fernanda, nós fomos durante muito tempo condicionados a não pode, não faz, isso é feio, isso é aquilo, isso é ruim, isso é pecado. E esses condicionamentos nos colocam numa situação de estresse. É só olhar a sociedade. Os grandes problemas dessa sociedade é que está todo mundo represando alguma coisa dentro de si. Todo mundo. Todo mundo. A gente faz trabalhos aí, os grupos, e é muito legal o trabalho em grupo, porque as pessoas... Por que o trabalho em grupo é tão legal? Além da egrégora, né? Além da energia que circula no grupo, a gente acaba aprendendo com a história do outro. O outro disponibiliza a própria história, a gente se vê ali naquela história, a gente vai aprendendo todo mundo junto. E no grupo é uma coisa muito legal, é que quando você percebe, uma pessoa fala lá o problema dela, você também se sente à vontade, porque você não se sente um ET. Porque parece aí fora, no mundo da rede social, no mundo social, lá na empresa, que ninguém tem problema, a gente separa. Não, meus problemas da minha família, tá na minha casa, aqui eu sou profissional, lá não sei o quê. Mentira, não tem jeito de separar. Então você anda na rua aí, tá todo mundo represando algo. E é só olhar os efeitos que a gente sente na sociedade aí. Né? Briga de trânsito, uma pessoa que fura a fila no supermercado, que ocasiona. A greve dos caminhoneiros, ela nos deu vários e vários exemplos dessas repressões. Né? Então demorou-se tanto para expressar uma coisa que na hora que expressa ela vem com uma medida muito maior do que se naturalmente a gente expressasse, ela ia vir. Beleza, Gabriela? Acho que eu te respondi, né? Se tiver mais alguma coisa, você pergunta aí. Lá no Facebook. Outra saída para a raiva é acabar se afastando. Como não conseguimos colocar limites no outro, vamos nos isolando. É triste. Pois é, essa não é uma forma saudável de expressar o PAN. Né? Porque se você está se afastando, você está evitando de expressar a sua raiva ali. Então é a mesma coisa, é o mesmo movimento. É um movimento de conter, é de manter, é trazer para dentro da panela, manter a pressão aqui dentro. E não, gente, o que eu queria que a gente saísse daqui hoje dessa live é, quanto mais você mantém as coisas dentro de você, mais a pressão interna aumenta e mais próximo da explosão das doenças você está. Mais longe da sua verdade você está. Entende? E é todo mundo que está nessa, de alguma forma, e às vezes a gente reprime até inconscientemente. Então, o que são movimentos? Né? Então, eu falei da doença é uma forma de expressão do corpo. Por isso que a terapia é uma forma muito legal, e assim, é a terapia que vocês acharem que é a ideal para vocês. Tem uma série
Cada pessoa, ela se afina com uma ideia. Mas é muito interessante, porque lá na terapia você tem uma oportunidade de expressar as coisas que estão dentro de você, mesmo que você não saiba. Ah, eu não sei por que eu tenho medo de altura. Mas isso é uma coisa que você guarda. Ah, eu tenho vergonha porque eu tenho medo de palhaço. Ah, eu não... E, gente, isso acontece, tá? Não estou falando aqui coisas absurdas, não. Então eu não aceitei o emprego naquela empresa lá porque lá tem um elevador e eu tenho medo de elevador. E aí eu perdi esse emprego. Então a pessoa fica guardando isso dentro dela e nunca se coloca, nunca solta essa pressão. Quando a gente expressa, e aí assim, ó, mais uma crença que tem aí, tem muito no meio, né, no meio do autoconhecimento, da espiritualidade, das pessoas dizerem assim, escutem bem isso aqui, e eu vou responder nas outras ali. As pessoas falam assim, não conte das suas ideias, dos seus projetos para ninguém. Mantém isso dentro de você, porque as pessoas podem jogar uma energia negativa, pode tirar força de você. A minha opinião, eu acho isso uma balela. Sabe por quê? Porque eu, inclusive, aí o que eu estou falando é por conta das minhas experiências também. Todas as vezes que eu falei para alguém sobre algum projeto que eu estava desenvolvendo, eu sempre recebi alguma ideia. Ou eu sempre, através dessa pessoa, percebi o que poderia dar certo ou errado. E eu já conheço casos de pessoas que colocaram a público a sua ideia e receberam, e essa pessoa queria desenvolver um projeto que era fazer retiros e precisava de uma estrutura, de um sítio, de uma casa de campo, um lugar que queria um contato com a natureza. E essa pessoa espalhou essa notícia e ela recebeu uma casa de uma pessoa que gostava do trabalho dela e uma casa excepcional no meio de um lugar paradisíaco, maravilhoso, numa serra, lá no sul do país. Então essa coisa da gente guardar essas informações, quando você expressa, quando você joga isso para o mundo, ou joga isso para outra pessoa, você tem uma oportunidade de ter uma visão fora, uma visão diferente da sua. Alguém que não está... Alguém que é imparcial para ver as suas situações. Então por isso que a terapia é muito legal. Por isso que as pessoas que fazem terapias, elas se sentem melhor. Porque expressam aquilo que tinha sido contido durante não sei quanto tempo. E tem muitas coisas que só da gente falar, elas já se curam. Então, expressar é o caminho. E aí, além da terapia, tem várias outras formas de expressar. Tem gente que se expressa através da pintura, não tem? Através da música. Né? São as válvulas de escape. Aqui, ó. A válvula que regula a pressão dentro da gente. O lazer é uma válvula de escape. É uma válvula que regula a pressão. O exercício físico. Isso tudo vai regular a pressão dentro da gente. O corpo vai se expressar de alguma forma. Quem já praticou yoga aqui, ou quem tem uma visão fisioterapeuta, sabe que muitos dos processos de encurtamento, dificuldade de movimento nas pessoas, nos alunos, professor de educação física também sabe o que eu estou dizendo, muitos dos processos lá, a pessoa não consegue levantar esse braço, esse aqui levanta, mas esse não levanta. Estão ligados a conflitos inconscientes que essa pessoa carrega há anos. E o corpo, como uma forma de comunicação, vai prendendo uma estrutura ou outra para poder mostrar para essa pessoa que existe um desequilíbrio dentro dela. E qual que é o desequilíbrio dentro dela? Porque ela pega a sombra, ela é sombra e luz. Aí o desequilíbrio qual que é? Ela pega a sombra e esconde. E fala, não, eu não sou sombra, eu sou só luz. Mas ela sente tristeza, sente raiva, sente ansiedade, sente isso tudo. Só que ela, não, isso eu não posso sentir. Não, isso não, eu não posso fazer. Não, esse tipo de música eu não posso gostar. Fazer tal coisa não vai gostar. Isso aqui é contra a minha religião. E fica reprimindo isso dentro de si. Certo? Deixa eu ver aqui outro aqui. Então talvez, o Zé aqui, Zé Maico, talvez então o segredo seja aceitar os sentimentos densos, seus e do outro, entender que são combustíveis para te impulsionar. É isso aí, Zé. É exatamente, cara.
é você abraçar a sua sombra. Ela tem um lugar. Ela existe. Ela não existe? Ela nasceu por algum motivo. Agora, ela não nasceu para te derrubar. Ali contém muita coisa que te impulsiona. A pessoa que consegue olhar para a sombra dela e trabalhar isso, ela dá saltos gigantescos. Porque as qualidades a gente tem empírico, né? Isso é nosso. Então a gente já tem certas qualidades. Trabalhar isso é muito natural, é confortável para nós. Agora, as coisas que nós temos dificuldade é aquelas ali que vão nos dar grandes saltos. Não que as coisas boas não vão nos trazer boas coisas, não, mas ali naquilo ali que está escondidinho, vai nos trazer liberdade, vai nos libertar, vai nos ampliar a consciência, vai nos mostrar um mundo totalmente diferente. O Jung fala, né? Quem estuda Jung aí, que é um magnífico. Ele fala que muitas vezes a gente passa por situações na vida que a gente não percebe o quão importante essa situação está sendo. E por isso que expressar, conversar com as pessoas, ela possibilita a gente, por exemplo, numa terapia, quando a gente fala alguma coisa com uma pessoa, a gente pergunta, quando eu te faço essa pergunta, quem vem à sua cabeça ou qual memória vem à sua cabeça? A pessoa fala, nossa, tá me vindo uma memória de não sei aonde, quando eu estava lá na casa da minha avó. E para ela passou como se fosse uma coisa normal, mas aquilo está dentro dela, ó, há muito tempo atuando. Então, às vezes a gente está aqui tão mecânico, tão automático durante a vida, que a gente não percebe situações que são importantes. E eu estou falando de coisas boas e coisas ruins. Às vezes um dia alguém foi te... Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma vez... essa pessoa não sai da minha cabeça, cara. Esse cara foi um anjo na minha vida. Eu estava num pé d'água danado, não conhecia a estrada, estava de noite. Foi quando logo a gente mudou para Poços. Estava assim, terrível, um temporal terrível. Eu acho que foi a segunda vez que eu estava vindo para cá. A bateria do celular foi pro saco, não tinha GPS, não tinha nada. Chuva torrencial de noite. E eu senti que eu estava num caminho errado. E completamente perdido. Aí eu entrei assim numa cidade, só que estava tarde, não tinha ninguém. Não tinha ninguém na cidade. E de repente chegou um caminhoneiro, cara. E eu buzinei para esse caminhoneiro, tipo, cara, me ajuda. E eu não abri o vidro porque estava chovendo demais, ele também não ia conseguir me ouvir. Aí eu bati assim, acendi a luz do carro, fiz um movimento para ele, tipo, me dá uma ajuda, alguma coisa assim. Esse cara parou o caminhão, saiu na chuva torrencial, me acudiu com uma educação, com uma presteza, com um amor, assim, que é uma coisa que eu nunca vou esquecer dessa pessoa na minha vida. Nunca. Esse cara vai ser parte. Uma coisa tão simples dessa e que fez um bem. E às vezes a gente está tão no automático que a gente passa e não percebe. Às vezes um sorriso de uma pessoa na rua, ele sorriu e você passa. Mas aí lá daqui a não sei quanto tempo, você falando com alguém, nossa, como é que é importante o sorriso das pessoas, vem a imagem dessa pessoa para você. Então às vezes a gente está meio distraído, né? Na verdade a gente está captando essas informações, mas a gente não está muito consciente. E por isso que é importante a gente expressar, porque quando a gente expressa também é uma forma da gente se ouvir. Quando a gente expressa com o nosso corpo, é uma forma da gente ver como é que nós estamos. Poxa, vou lá fazer aula de yoga, puta, vi que eu tô travadaço. Então por que eu tô travado? Não é natural eu estar travado. Entende? E não guardar tudo para si. Não segurar tudo dentro de si. Porque quando a gente vai comprimindo, eu volto a falar. Quanto mais repressão a gente fizer, mais próximo da depressão e da explosão a gente está. Então é expressar. Se você tem dificuldade de expressar, igual a Gabi perguntou mais cedo aqui, se você tem dificuldade de expressar, você precisa então talvez de uma ajuda profissional para começar a aprender a se expressar. Porque se você se expressou de um determinado... Eduardo, eu sempre expressei de uma forma muito abrupta. Porque talvez você foi ensinado a segurar demais e ninguém também te ensinou a expressar. Tudo bem, gente. A gente não nasce sabendo. E nós somos frutos de um meio. Esse meio contém todas as informações do universo, não. Por isso que é tão legal viajar. Quando você viaja, você percebe que você tem muita coisa para aprender. Quando você faz um curso, você consegue perceber que você tem muita coisa para aprender ainda.
E é assim que é a evolução da vida, não para, hora nenhuma. É assim o tempo todo. E quanto mais preparado, maior é o desafio. E sim vai. Porque se você está mais preparado, a vida, tipo, esse cara aqui já consegue segurar essa barra. Então toma aqui. E assim vai. E a gente vai seguindo. Aqui, ó, Gabriela. Te entendo e me ajudou a fazer uma conexão com a comunicação não violenta, onde expressamos o que sentimos na hora e não guardamos nada. É exatamente. Tem curso de comunicação não violenta. Que servem para isso, inclusive. Para ensinar a gente a se expressar. E entender que esse sentimento que hoje a gente coloca um rótulo de negativo, ele não tem nada de negativo, não tem essa dualidade. Ele é um sentimento. É raiva, é um sentimento igual a felicidade. Só que um tem uma reação, o outro tem a outra. Só que a gente foi ensinado a fugir daquilo que é dito negativo. Não, vou fingir que não vou ali, não faço isso. Não, tudo que é negativo, que eu penso, que acho que é negativo, eu vou escondendo. Em vez de eu olhar com um olhar crítico mesmo, da gente poder aprender com isso. Ô Zé aqui, deixar de ser panela de pressão e aprender a ser panela de pressão. É, cara, é isso. E aí, ó, quando você vê essa bicha lá na cozinha, você já sabe. Poxa, se eu estou me expressando, eu estou expressando os meus sentimentos, estou expressando a minha emoção, estou expressando a minha arte, estou expressando a minha verdade, estou expressando a minha raiva, a minha tristeza, a minha ansiedade, a minha alegria de forma saudável. Como é que está isso em mim? Tem alguma coisa que eu seguro há muito tempo? Tem um trauma? Então, por exemplo, as pessoas às vezes não vivem uma vida inteira sob a sombra de um trauma, porque não expressam, não falam. E aí não conseguem enxergar de um outro ângulo, só tem um ângulo do trauma. Não conseguem ver outras variáveis. Às vezes não conseguem nem perceber que o tempo até passou, porque a coisa foi tão pesada que a pessoa está lá, a alma da pessoa está lá no evento ainda. E a pessoa continua, mas continua meio assim, meio zumbi mesmo. Né? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Lídia. Boa noite. Como fazer um movimento de volta na hierarquia familiar, voltar para o papel de filha número 8, onde estava ocupando o papel de marido, mãe da minha mãe até... Ô Lídia, hoje nós não estamos falando sobre a constelação e a hierarquia, Lídia. Hoje é outro assunto. Mas tem vídeos nossos aí no YouTube, cara, que tem muita informação a respeito disso aí, viu? E se de qualquer forma tiver difícil para você, é interessante buscar uma constelação, né? Para ver como é que você está se portando ali no seu sistema familiar. Eu não vou entrar nesse assunto, porque senão a gente desvia, né? Tem pessoas perguntando aqui, e aí eu vou conversar com ela sobre isso. A Marli aqui. Marli, 1 mês com bursite no ombro esquerdo. Pois é, Marli. Essa sua bursite, ela tem uma informação aí, cara. O que você está carregando, né? Ou talvez o lado esquerdo, na psicossomática, a visão é que o lado esquerdo representa a mulher, né? E o lado direito o homem. Talvez tenha alguma coisa, e também tem não só isso, né? O lado esquerdo seria o lugar de receber, né? É o lado onde a gente recebe, e o lado direito é o lugar onde a gente dá. Então, é o lugar da ação, seria o direito, e o lugar da recepção, o esquerdo, que é o equilíbrio na vida também, né? A gente receber e dar e receber. Essa é uma mola, né? Aqui, ó, a gente fica igual aquela mola antiga, vocês lembram? A gente ficava assim. Então a gente tem que dar e também a gente tem que receber. Tem que aprender a fazer esses movimentos também. E você pode saber que o seu corpo está se comunicando com você. Ele está expressando algum desequilíbrio. Que talvez seria interessante você buscar essa informação. Tem muitos livros sobre psicossomática, tem muito material na internet que você pode pesquisar isso aí, ou então ir atrás de um profissional para poder fazer, se isso te incomoda tanto, para fazer isso uma leitura aí do que pode estar acontecendo. Certo? Ok, Lídia. Mais alguma pergunta, galera? Deixa eu ver aqui no Instagram.
Lutar boxe ou correr para ajudar a expressar a raiva. Cara, tá? Esse tipo de atividade, ele de alguma forma expressa a raiva ali sim. E é muito legal, porque às vezes você está socando lá o saco de areia e vem a memória de alguém na sua cabeça ou vem um evento na sua cabeça. Através do movimento, o seu corpo te induz a perceber o porquê daquela emoção ali naquele momento. Isso é muito legal. E aí, talvez seria interessante não só socar o negócio lá e perceber por que eu sinto raiva. Né? Qual que é a memória que vem? Por que eu sinto raiva dessa memória? Ou qual é a pessoa que vem? Por que eu sinto raiva? Essa raiva tem um porquê? Né? Será que eu sou vítima dessa pessoa ou dessa situação? E é muito legal. O corpo, por isso que é bom fazer práticas corporais, gente, fazer exercício físico. Você dá uma oportunidade do seu corpo criar um laço de comunicação com você mais direto. Quem faz atividade física conhece o próprio corpo. Quem medita conhece o próprio corpo. Quando você medita, você amplia a sua visão da sua realidade interna. Quando você está fazendo atividade física, porque você está lá na musculação, por exemplo. Quem fez musculação sabe. Às vezes você está com dificuldade, você sente que um braço está mais forte do que o outro. E se você não estivesse fazendo a musculação ali, você não ia conseguir perceber isso. Né? Então, fazer atividade física é algo natural do ser humano. Então, a gente tem que abandonar um pouco a cadeira do escritório e pensar em algum momento fazer isso. A yoga demonstra muitos bloqueios no nosso corpo, coisas que a gente nem imaginava. Às vezes é um movimento que você achou que era natural de você fazer e chegar lá, esse movimento está travado. E esse movimento está travado por alguma coisa. Alguma coisa dentro de você está querendo te mostrar, está travado porque você está assim. Pescoço está duro porque você tem que ser mais flexível. Tem que olhar mais para os lados. Parar de achar que a sua verdade é só a sua. Tirar a viseira. Deixar o pescoço girar livremente. Olha para tudo. Olha para todos os lados. As oportunidades, para as outras verdades, para as outras pessoas. Expressar raiva, Flávio. Flávio Fragoso está perguntando aqui. Expressar raiva ou transformar esse sentimento? Expressar. Você vai transformar a raiva como? Né? Às vezes a gente quer, na verdade, tampar a raiva com outra coisa. Então, às vezes eu estou com uma raiva aqui, em vez de expressar, eu dou um sorriso. Aí sai o sorriso meio amarelo. Então, não é que eu transformei essa raiva. Mas eu não estou dizendo que essa raiva pode se ir, porque ela tem um... O importante é a gente entender que essas emoções elas têm um sentido. Né? Ela tem um sentido de existir. Então por que eu estou sentindo raiva? Né? Tem que fazer essas análises sim. E talvez você expressa a raiva, pelo menos não guardei isso, pisei na bola, fui demais, não era para tanto, mas eu entendi, eu fiquei com raiva. Aí você pode chegar na pessoa e falar assim, eu vim aqui, gritei com você, mas não era para tanto. Eu fiquei com raiva porque você fez isso, isso e isso, mas eu quero ficar tranquilo com você, então eu quero ficar de boa aqui. Então, tô vindo aqui, sinto muito, porque foi desmedido, não precisava disso. Eu acho que eu me expressei assim porque eu já vinha segurando uma raiva lá do meu companheiro de trabalho, que fez isso com você, acabei descontando em você. O que mais aqui? Marli, vou microfisioterapeuta na semana que vem. Você fez eu lembrar do receber, não merecimento. Pois é, Marli. Tem que receber. A vida é isso, é troca, né? Recebe e dá, na mesma medida. A pessoa que só dá, ela está desequilibrada. A pessoa que só recebe está em desequilíbrio também. Né? A vida, gente, é total equilíbrio. É o quente, frio. O caminhar é um desequilíbrio, que a hora eu ponho a perna direita na frente, aí eu gero um desequilíbrio. Aí eu vou com a perna esquerda, eu volto ao equilíbrio, gero desequilíbrio. Direita, gero desequilíbrio. E assim a gente anda. É através dos desequilíbrios que a gente anda. É assim também na vida. Aldeciane, minha irmã, quando está com raiva, começa a chorar. É a forma que ela achou para expressar a raiva dela. Mas ela está expressando. Né? Melhor ela chorar do que se ela não estivesse fazendo nada. Mas ela pode trabalhar isso também, viu, Aldeciane? Talvez esse chorar seja... Essa raiva pode ser direcionada para uma outra coisa, para um outro movimento, né?
Então, deixa eu ver. Oi, Rívia. Um abraço. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Face. Não. No Instagram não. Deixa eu ver aqui no Face como é que tá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, vocês vão me trazendo, que aí a gente vai também terminando, né, a nossa live aqui. Aqui ó, Instagram, sentir dor de cabeça com frequência, pode falar sobre isso? Pois é, cara. A gente volta naquela coisa, né? A forma de expressão do corpo. Então isso aí com certeza é algo que você está reprimindo dentro de você. A dor de cabeça está muito conectada a alguma contrariedade, algo te contrariou, algo que vai contra aquilo que você acha que é legal e tal. Então isso pode ocasionar muita dor de cabeça. Ou também pessoas que têm muitos processos mentais, pessoa que é muito mental, ela fica querendo justificar o tempo todo tudo e querendo entender tudo o tempo todo mentalmente, racionalmente. Pode ser isso aí. Certo? Mais alguma coisa, galera? Pra gente ir encerrando. Valeu, Flávio, obrigado. Obrigado a você aí pela participação, cara. Obrigado aí, guerreiros da sexta-feira à noite, companheiros de aventura, né? E ó, lembra da nossa amiga, hein? Panelinha de pressão. E lembra dessas 3 palavrinhas que eu falei com vocês. Repressão, depressão e expressão. Todas as 3 têm a palavra pressão dentro delas. 2 estão fora. Uma é bacana pra caramba. Uma faz o processo contrário, que é uma alivia, né? Então vamos expressar, gente. Vamos expressar as nossas verdades, né? Sendo aquilo que a gente veio para ser, trabalhando com aquilo que a gente gosta, falando com as pessoas aquilo que é certo se falar. Então se a pessoa fez alguma coisa que te magoou, fala com a pessoa, conversa. Ela não pode adivinhar que isso te magoa. Às vezes ela entende que uma outra coisa, ela tem uma verdade dentro dela que é diferente da sua. Então vamos nos comunicar, né? Para que a gente para que o nosso corpo tenha que trabalhar menos, né? Quando a gente se comunica mais, o nosso corpo tem menos trabalho. Ele não precisa de expressar tanta coisa assim. Né? Eu digo de uma forma negativa, tá, gente? Doença, por exemplo. Certo? Então é isso. Gratidão a todos vocês. Grande abraço pro Piauí aí, ó. Valdeci lá do Piauí tá mandando um recado aqui. Que legal. Espero que tenha servido para vocês essas reflexões, né? Que tenha sido interessante. Que foi algo que me veio assim, eu falei, vou lá compartilhar com a galera, sem muitas pretensões hoje, sem querer conceituar muitas coisas, mas pra gente ir compartilhando, né? E que bom que vocês estiveram comigo aqui, puderam também, através das perguntas, compartilhar comigo. Eu aprendi muito também. E a gente aprende, quando a gente fala, a gente também se ouve, né? Então a gente acaba aprendendo também. Gratidão, galera. Marli, obrigado. Atma. Tá aqui uma professora de yoga aqui que não vai deixar eu mentir, ó. Ela viu lá o que eu tava travado, né? E, gente, normal. Esses são processos normais. Ninguém vai estar livre de uma doença eternamente. A gente passa por situações na vida. Olha aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui, pessoal do Face. Olha meu olho aqui, ó. Inchado, tá vendo? O pessoal do Instagram não deve estar vendo muito, não, mas eu tô com o olho inchado aqui, cara. Tô precisando olhar para uma coisa aqui. E o meu corpo, eu tava meio assim, e aí meu corpo vem e fala, cara, não tem mais tempo, vamos olhar. Então é isso. A galera tá perguntando da Marina. A Marina tá de férias hoje. Vale Night. Sexta-feira. Me deixou aqui, eu falei, não, vou ficar sozinho não, vou chamar a galera. Beleza? Tá tudo ótimo com a Marina, viu, gente? Tá tudo certo. Então valeu. Valeu, Rívia. Beijo pra você. Beijo pro Brasil. Né? Valeu, gente. Atma. Gratidão, Gabriela. Valeu, gente. Valeu demais. Até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço. Para quem tá vendo aí, que tá em Poços de Caldas, bom, tem um grupo de constelação familiar amanhã. Eu ia falar que tem aqui, mas não tem. A vaga tá até lotado lá. Mas mês que vem tem de novo. E em julho
nós estamos em Uberaba. E agosto também. E talvez em BH também. Vamos ver como é que vão ser as nossas programações aí para frente. Eu convido vocês a sempre dar uma olhadinha lá no Facebook e no Instagram. Beleza? Um grande abraço, galera. Até a próxima. Valeu demais. Até!